O Tricast está de volta e esta semana com um episódio onde conto tudo sobre a minha experiência no Campeonato do Mundo da Ironman 70.3 disputado em Lahti, na Finlândia. Falei em detalhe de toda a preparação, do dia da prova e de como foi competir numa das maiores provas de triatlo do ano 2023. O resultado não foi o esperado, mas neste podcast explico tudo o que aconteceu em Lahti e deixo algumas dicas de treino, aerodinâmica e nutrição. Por isso espero que gostes do episódio e possas aprender algo para aplicar já no teu próximo triatlo. Olá a todos, sejam então bem-vindos novamente aqui ao Tricast. Vamos voltar aqui aos episódios no mês de setembro, como prometido. E hoje temos um episódio, neste caso vai ser um episódio apenas comigo, em que, como prometido, vou falar sobre a minha experiência no Ironman 70.3 de Lahti, Campeonato do Mundo de Ironman 70.3, e o objetivo deste podcast passa por, no fundo, falar da preparação que fiz, dos treinos mais em específico, ou seja, olhar algumas semanas de treino e aprofundar um bocadinho as semanas de treino, depois falar da prova, da experiência, e do que é que eu aprendi com a prova e o que é que eu provavelmente farei diferente no futuro. No fundo, este episódio serve quase como uma ajuda para quem está a iniciar na modalidade, para quem está a procurar apurar-se, por exemplo, para um campeonato do mundo ou para quem quer simplesmente concluir um 70.3 com qualidade. No fundo, vou passar a minha experiência, o que eu já fui aprendendo e falar um bocadinho de como é que foi a prova. Acho que poderá ser interessante também. Bem, começando pelo início, eu acho que como ponto de partida para o que eu vou falar aqui, eu coloquei o objetivo, ou seja, eu acho que para qualquer prova, neste caso, para planeamento de qualquer época, é fundamental vocês definirem um objetivo. No caso, é importante definir o objetivo, os objetivos das épocas antes de começar a época. Portanto, antes de começar a época, devem de olhar para o vosso calendário, devem de olhar para as provas nacionais, provas internacionais e verem quais é que são as provas que vocês têm como grande objetivo fazer com qualidade, porque não é fácil estar sempre bem a época toda, portanto temos de definir objetivos e prioridades para estarmos bem nessas provas e porque lá está, não é fácil um atleta manter-se durante uma época inteira, principalmente se estivermos a falar de atletas amadores. Eu diria que no máximo ter 2 grandes objetivos numa época, porque mais que isso acho que será incomportável, porque objetivos grandes e desafios grandes exigem preparações longas e mais intensas e para isso é preciso haver alguma disponibilidade de tempo e disponibilidade física para aguentar um Ironman ou um 70.3 e fazer com qualidade, porque lá está, podemos competir 7, 8, 9, 10 vezes, já competi esta época muitas vezes, mas nem sempre vamos estar no nosso pico de forma. E, portanto, acho que é muito importante vocês definirem o vosso objetivo antes da época, de preferência com o vosso treinador, porque os objetivos é o principal ponto de início do planeamento da época. A época vai ser planeada com base nos objetivos que vocês têm. Os picos de forma vão ser concentrados para essa altura e os períodos de maior carga vão anteceder os períodos de objetivo. E, portanto, é fundamental vocês terem atenção a esse aspecto e planearem muito bem a vossa época, e portanto terem a noção que os objetivos é o ponto de partida. E portanto eu, quando comecei a época, falei com o meu treinador, fiz o planeamento com o meu treinador dos objetivos e coloquei esta prova de Lahti como o objetivo número 1, ou seja, para mim esta era a prova que eu queria estar melhor e queria ter uma preparação mais bem feita, ou seja, era a prova que eu no início da época tinha como a principal prova. Tinha obviamente outros objetivos, não ia chegar a agosto apenas focado a época toda só na prova no fim de agosto, mas tinha como principal objetivo esta prova. Eu apurei-me em Cascais o ano passado para a prova e no dia a seguir à prova tu tens de aceitar ou não o slot e aceitar um slot para o Campeonato do Mundo e não fazer uma preparação e colocar essa prova como uma prioridade, tendo em conta os custos inerentes à viagem e a aceitar só o slot, porque está tudo muito, muito caro na Ironman e, portanto, a partir do momento em que eu e o meu pai decidimos ir à prova, o objetivo tinha de ser claro, tinha de ser estar na minha forma, porque lá está o investimento que estávamos a fazer
e o objetivo e a competitividade da prova acho que exige que vais lá, mas vais preparado para dar o teu melhor, porque não faz sentido, acho eu, aceitar-se um slot para um campeonato do mundo e não tentar fazer a melhor preparação possível. E portanto, o meu objetivo era a prova de Lati, e o que eu tinha definido na altura, obviamente que agora depois da prova o objetivo não foi concluído, mas eu não vou deixar de dizer o objetivo porque foi isso que eu coloquei. Eu coloquei que queria vencer o meu age group, ou seja, esse era o principal objetivo, tentar vencer o age group e depois tentar ganhar a geral dos age groups e tentar um tempo na casa das 3,52, 3,54, que era o que eu acreditava que era o meu upper limit possível, não conhecendo ainda muito bem o percurso na altura, mas olhando a tempos anteriores e ao que eu tinha feito em Cascais com uma bike de estrada, que na altura, quando eu defini este objetivo, estava com uma bike de contrarrelógio, e portanto eu coloquei este objetivo, sabia que era um objetivo muito exigente e acabei por não o conseguir ter sucesso no objetivo que coloquei, mas acho que foi o objetivo que me fez procurar chegar na melhor forma possível. Às vezes nós não temos de colocar um objetivo, temos, sei lá, 95% de chances de alcançar, mas sim às vezes aquele objetivo que temos 40, 50%, ou seja, ainda existe uma boa probabilidade, mas são objetivos ambiciosos e os outros também têm esse objetivo. Provavelmente na linha de partida havia mais de 10, 12, 13 atletas que queriam vencer, muito mais até, mas acho que colocar um objetivo alto não é, e não o cumprir, não é sinal de falha, é sinal de ambição, e por isso é que eu coloquei esse objetivo. E não me arrependo, apesar de eu depois, a meio do processo, se calhar ter reconsiderado um pouco, ainda assim acho que alinhar à partida consciente que era possível, mesmo com as limitações que depois fui tendo, mas portanto este era o meu objetivo e foi com esse objetivo que eu treinei, ou seja, a preparação foi para isso e, e portanto acho que é isto. Em termos de objetivos, está feito e agora vou passar à fase do treino. Pronto, em relação à fase do treino, hum, como eu disse, o objetivo é fundamental vocês delinearem para que o treino seja de acordo com esse objetivo. Ou seja, eu fiz uma preparação que posso dizer de cerca de 7, 8 semanas, ou seja, mais ou menos 2 meses antes comecei-me a preparar. Eu fiz na altura o triatlo das Caldas da Rainha e depois dei uma semana de off, ou seja, treinei na mesma, posso até abrir o meu Training Peaks. A ideia é eu acompanhar um pouco o meu discurso com os treinos abertos e vocês poderão ir vendo o que eu vou falando com as semanas a passar. Portanto, eu tive o triatlo das Caldas da Rainha, onde fiz um trabalho para a curta distância, fiz uma prova que eu acho que foi boa, apesar de não ter conseguido o meu principal objetivo, que era o apuramento para Ceuta. Fiz uma boa prova, tendo em conta a circunstância que aconteceu. Fiz o meu recorde de watts na bike, sempre sozinho, e consegui correr bem. Portanto, eu acho que cheguei a essa prova bem preparado. E depois dessa prova, fiz então uma semana de descanso, em que passei de treinar as minhas habituais 20, 25 horas para treinar apenas cerca de 10 horas, em que fiz 6, 7 treinos, uma volta de bicicleta maior e o resto foi tudo treinos curtos, apenas para não estar completamente parado a meio da época. Depois dessa fase, tive um período em que comecei a voltar a treinar consistentemente e já com o foco na prova de Lati. Tive uma semana de cerca de 20 horas, depois tive uma semana de 10 horas apenas porque tive uma prova de estafetas pelo Sporting, mas fiz algum trabalho de qualidade, especialmente de intensidade para a prova, o que também acaba por não ser mau, um pouco antes de um bloco que vai ser mais de volume e de intensidades mais baixas. Um período antes vocês trabalham VO2 máximo, trabalham um pouco mais intensidades mais altas, o que não é mau. Depois disso voltei novamente à base, voltei a fazer uma semana com 22 horas, praticamente não falhei nenhum treino, exceção de dois treinos de natação. Depois mais uma semana de treino, perfeita, com uma outra falha, mas em princípio foi uma semana bastante normal, bastante ok. Depois tive uma semana
já mais focado novamente a longa distância, meter base, meter essencialmente trabalho de VO2 máximo e zona 4, com já alguns bricks com alguma intensidade mais próxima do que eu iria fazer em Lati. Depois tive uma semana de prova novamente em Entre os Rios, mas foi uma semana que eu mesmo assim fiz de cerca de 16 horas. E foi uma prova olímpica, portanto foi uma prova que me deu alguma base para ter noção de onde é que eu precisava de melhorar ou não para o longo. Uma prova já de 2 horas, foi uma prova muito solitária também e acabou por ser uma prova um pouco parecida ao que eu ia apanhar em Lati, em termos de esforço individual. Claro que fiz mais potência do que o que ia fazer num 70.3, mas foi uma prova essencialmente de teste e onde também não tirei assim propriamente muita carga. Fiz ainda 16 horas, não foi uma semana de alta carga, mas foi alguma qualidade. E portanto, essa prova deu também para simular um pouco a nutrição, usei as coisas que ia usar na prova e foi uma prova, no fundo, de base também para ter uma ideia de como é que eu estava. Depois saí dessa prova e consegui logo fazer uma semana de 23 horas. Eu considero que a partir daqui então começou a preparação específica de, para a Lati, em que eu basicamente, e aqui começando a olhar um pouco mais às semanas, o trabalho que eu fazia, às segundas eu faço sempre um trabalho aeróbio, mas em termos de treinos de qualidade, à terça fiz um treino já de natação intenso, aí aqui eu ainda venho a recuperar de Entre os Rios, então terça-feira não fiz tanto trabalho, mas depois já começo a fazer alguma intensidade. Fiz ainda VO2 máximo, séries de 2 minutos a correr, fiz depois threshold na bike, seja zona 4, e no fim de semana já fiz um brick com 1h50, com séries de cerca de 15 minutos em ritmos de prova, seguida de uma corrida em race pace que era 4 vezes 9 minutos. Portanto, já foi uma semana de qualidade, apesar de ter vindo de um olímpico, recuperei bem e consegui começar a meter qualidade. Semana a seguir, já nas 25 horas, aqui uma das semanas mais duras. Treinei bastante, todos os segmentos. Natação também mantive sempre a natação num registro bom, a nadar cerca de 20, 25 km. Fiz um treino na terça de bike difícil e uma natação difícil. A bike fiz um treino basicamente de variações de cadência em zona 3, zona 4, mas com trabalho de cadências baixas, e quando se fala de cadências baixas, na volta dos 50, no máximo 55 rotações, e isto eu faço sempre nos rolos, porque é muito mais fácil de fazer este tipo de trabalho em rolo, e acaba por ser um bom treino para ganhar alguma força, que para provas longas é bastante importante. No dia a seguir já fiz um treino de corrida com qualidade também, séries de threshold. O treino em si foi 6 vezes 3 minutos em threshold, 2 minutos de descanso, portanto também não foi um set muito duro. Threshold para mim nesta preparação foi à volta de 3:10, 3 minutos e 10 por quilómetro, e com uma frequência cardíaca ali a rondar os 165, 170. Tenho uma frequência cardíaca máxima de 190 e tal batimentos, portanto eu gosto de fazer o threshold com uma boa margem, ou seja, ter ainda 20 batimentos mais ou menos de espaço até ao meu máximo, e tento não acabar os treinos de threshold mais forte do que o que eu comecei. Se eu começar a 3:10 e estiver bem, não procuro aumentar o ritmo. Aliás, normalmente no fim, até para manter o ritmo, tens de aumentar um pouco a taxa de esforço, e às vezes eu prefiro até acabar a 3:10, 3:12, 3:13, do que propriamente ir a 3:5 e acabar quase no meu máximo, porque no dia a seguir já tens outra vez de meter, pode não ser intensidade, mas pode ser volume. E nesta semana, no dia a seguir, fiz logo 50 km de bike, 10 km de corrida e 3.200 de natação. Portanto, se tu chegas a este treino cansado, começas a acumular fadiga e não consegues reagir depois nos treinos a seguir. Continuando um pouco a falar da semana de treino, depois fiz no fim de semana assim um trabalho já mais de qualidade.
foi um treino bastante difícil já, 4 vezes 20 minutos, race pace. Foi o meu treino de bike mais difícil, foi 1 hora e 20 em race pace. E eu lembro-me que neste fim de semana estava a comentar o PTO US Open na sexta e no sábado, e adormeci só às 13, 4 da manhã. Portanto, foram 2 treinos que eu tive de fazer na hora do calor, e estava mesmo muito calor. Sei que quando comecei a correr estavam perto de 42 graus. E ainda tive de fazer 4 vezes 10 minutos em threshold, mas era um threshold mais zona 3, ou seja, acabou por ser um brico um pouco mais de ritmo de prova, ainda assim acima de ritmo de prova, e já vinha com 4 vezes 20 minutos de bike, que eu apontei para as séries na volta dos 260 até 275, 280 watts. Nesta fase eu ainda não sabia muito bem o meu race pace, portanto apontava um pouco para o que eu achava em termos de sensação ser sensato para 1 hora e 20 de trabalho. Portanto, bastante abaixo dos meus valores de threshold, mas ainda assim, como é de muita duração, acaba por ser treinos super difíceis. E no dia a seguir já fiz 3 horas e meia, quase que 100 km, também no pico do calor, acabar o treino às 3. Mas estes treinos duros acabam por me dar uma sensação de ok, eu sei que estou a fazer uma coisa que há 1 hora que já ninguém está a fazer e que provavelmente algumas pessoas já nem fariam este treino, e portanto sentir que estás a fazer uma coisa que algumas pessoas não fazem, ou que acabam por não fazer, dá-te uma sensação boa e dá-te até motivação extra para concluires o treino. Bem, avançando aqui para aquela que foi a penúltima semana de treino completo, foi uma semana bastante carregada, 26 horas. Sei que esta foi uma semana em que eu também fiz testes, não tirei qualquer tipo de carga. Fiz, portanto, na terça, testes de VO2 máximo na bike. Depois, na quarta-feira, fiz um dia easy, mas ainda meti qualidade. E na quinta fiz os testes de corrida na pista, ainda deu 17 km. Foi na mesma um teste de lactato para definir zonas, tanto o teste de VO2 na terça como o treino na quinta foi testes em que eu usei, no teste de bike usei uma máscara de VO2 e usei uma máscara de VO2, se calhar não é assim que se diz, uma máscara de gases, para fazer a análise de gases e eu perceber qual é que é o meu consumo de oxigênio para determinadas intensidades e correlacionar isso com o lactato sanguíneo. Depois fiz então o dia aeróbio e depois fiz o outro teste de VO2 máximo. Não é bem VO2 máximo, é um teste mais de patamares para terminar o race pace, que foi feito na pista para ser mais próximo do ambiente da prova, e em que eu fiz também um teste incremental em que fui aumentando e tirando aí só apenas lactato. E então destes testes eu concluí os meus race paces, ou seja, na corrida, pelo menos na pista, não é? Num terreno plano, o meu race pace seria 3:20, 3:25, e é importante vocês fazerem estes testes com os vossos ténis de carbono que usam em prova, porque vão sempre conseguir um pouco melhor. Eu, se não tivesse com aqueles ténis, se calhar andaria um patamar para trás, ou não sei. Mas pronto, eu fiquei com essa noção no teste de corrida e também já era a sensação que eu tinha, ou seja, pela frequência cardíaca, 3:20, 3:25 seria um pace ok para mim, mas num terreno plano. No Lati não era claramente plano, mas já lá vamos. E portanto, na bike, depois eu fiz o teste e os patamares iam de 30 em 30 watts, e eu a 240 watts estava completamente estabilizado, ou seja, os meus valores estavam super bons, o lactato estava super baixo, acho que ainda estava basal, ou se tinha incrementado muito pouco, ou seja, era praticamente o mesmo lactato como se eu estivesse a 100 watts. E depois para 270 watts e na posição aerodinâmica, porque estes testes é importante vocês fazerem na posição aerodinâmica, especialmente até ao primeiro limiar, que é as intensidades que vão andar em prova. Em 270 então eu já atingi o meu primeiro limiar, ou seja, já bati um lactato bem acima do basal, ou neste caso quase 1 milimol acima, portanto já é um primeiro limiar.
e o meu consumo de oxigênio aumentou drasticamente, tanto que nós no teste vimos que a 270 watts poderia até ser demais e que teríamos de ver a 250 e 260 qual é que era a minha intensidade de prova. Avançando na semana, fiz depois base, fiz 4 horas e 20 no sábado e no domingo fiz um treino de corrida com 10 vezes 5 minutos ritmo de prova, ou seja, deu quase 19 km, foi a minha corrida maior. E no sábado fiz 4 horas e 20 easy, mas ainda deu 125 km sozinho. Foi uma semana muito complicada, não foi nada fácil. 26 horas de treino e com muita intensidade, ou seja, testes. Fiz também trabalho na natação de intensidade, fiz no fim da semana intensidade na corrida e na bike não fiz tanta intensidade, mas fiz os testes que também só por si são intensos. Avançando depois na semana a seguir, foi uma semana em que na segunda-feira tive uma pequena infelicidade de estar-me a não me estar a sentir bem em termos de corrida. Sei que parti para a corrida e ainda até me estava a sentir inicialmente normal, mas senti uma dor no tendão que acaba por ser para mim sempre mais o solear, e optei só por correr 9 minutos e parar, porque sentia dor e não quis arriscar piorar alguma coisa que pudesse estar ali, porque eu no dia antes tinha feito os 19 km e poderia ser um pouco ambicioso já estar a correr no dia a seguir. E portanto optei por abortar esse treino. E no dia a seguir fiz um pouco do treino que faltou, ou seja, experimentei correr novamente, fiz meia hora de corrida e já não tive qualquer dor. E, portanto, ganhos, fiquei bastante contente por ter optado por não correr. Em relação a este tema, acho que também é importante. Eu sei que estou-me a prolongar um pouco, mas já agora dou-vos um pouco de insights do que é o que eu vou aprendendo, e acho que pode ser interessante para quem assiste ter estes detalhes. Claro que é um pouco seca para quem não tiver interesse nisto, mas para quem tiver, isto é essencialmente para essas pessoas. Ser um podcast informativo, e o que eu tenho a dizer disto é: vocês, se tiverem uma dor, não corram, não arrisquem. Especialmente se a dor não for melhorando ao longo da corrida, parem. Ou seja, se vocês começarem e a dor aumentar, então aí têm mesmo de parar. Se começarem e a dor estabilizar, eu acho que ainda assim não devem de continuar, porque é um sinal. Se vocês começarem com dor e a dor for diminuindo, aí acho que podem fazer o treino. Mas no meu caso a dor até aumentou ligeiramente, então eu decidi não arriscar. E portanto façam, se for preciso, parem e vão andar até ao fim. Não corram em cima de dor, porque como veem, eu no dia a seguir já fiz meia hora e já não tive dor. Portanto, às vezes vocês no dia a seguir já estão a correr e já não têm nada. Portanto, mas se eu se calhar ali fizesse os 50, eu podia estar uma semana, 2 semanas parado. Portanto, isto é uma dica que eu dou. Se tiverem dor, não corram. É preferível estarem uma semana parados, um dia, 2, 3, do que estarem um mês, terem uma fratura de stress, terem uma cena que se agrava. E eu estou numa fase crítica nesta fase do Ironman. Eu, na minha cabeça, quando parei, fiquei logo: "Fogo, já estou a falhar um treino para o Ironman." E é um treino que não é importante, mas que para nós é, porque não queremos falhar nada. Vimos de semanas verdes, verdes, verdes no Training Peaks e não queremos um laranja, mas às vezes é o melhor. E eu aqui fiquei no dia a seguir, quando foi correr a meia hora, fiquei mega contente de estar sem dor, porque apercebi-me que fiz a decisão certa e foi ganho. Para mim foi ganho. Este dia foi excelente. Esta decisão foi uma boa decisão e permitiu-me até à prova estar sem stresses nenhuns. Continuando com esta semana, na quarta-feira fui então novamente ao laboratório fazer um teste, neste caso o laboratório do CAR, do Jamor, novamente, onde eu fiz o outro teste, e fiz uma simulação de 10 minutos a 250 watts e 10 minutos a 260 watts, porque como nós tínhamos concluído, a minha potência andava abaixo dos 270 watts, mas sabíamos que era logo ali. Portanto, a ideia era perceber se seria 250 ou 260. E realmente não houve grande diferença entre um ou outro patamar. Portanto, eu concluí que a 260 watts eu conseguia fazer perfeitamente a prova e ter uma boa corrida, portanto, sem arriscar entrar em consumos energéticos muito altos e depois ter uma má corrida.
e 260 watts para mim era um valor ok, não era, eu preferia os 270, era o meu aim, um, mas já era um progresso em relação ao que eu tinha feito em Cascais e portanto foi positivo. No dia a seguir fiz um aerotest, ou seja, fui fazer ao Porto Alto um teste de bike, em que fiz em 2 horas e 20, 86 km, 87, ou seja, fiz quase a distância da prova, deu um treino a 37 km hora, portanto, com muitos períodos em ritmo um pouco abaixo de prova, mas ali numa zona rápida do Porto Alto. E aqui posso aproveitar para falar da questão da bike, ou seja, aqui este teste foi feito com a minha bike de estrada, e eu já vou mais à frente falar das adaptações que fizemos, mas basicamente transformei novamente a minha bicicleta de estrada, tal como tinha feito, fiz uns upgrades à bike e fomos para o Porto Alto fazer um teste, neste caso com o Bernardo Gonçalves, da Aero Edge, que aconselho vivamente, se querem melhorar a aerodinâmica, a procurarem o Aero Edge no Instagram e a falarem com o Bernardo e a seguirem um pouco o trabalho deles, porque é um trabalho que não há em Portugal ninguém a fazer. Ele já trabalha com a Raquel Rocha, começou agora a trabalhar também com o João Ferreira, portanto, os melhores atletas portugueses também já começam a olhar ao trabalho do Bernardo, e ele é ciclista do World Tour, do Pro Tour, da segunda divisão do ciclismo, numa equipa da SP United, e tem imensa experiência com triatletas e faz bike fits e essencialmente os testes aerodinâmicos, que é um trabalho fantástico e eu acho importantíssimo para tirar-se imensas ilações do que é que nós temos bom ou não na posição e também o equipamento que usamos ser o melhor possível. Feito esse aeroteste, já tinha os valores de potência, já tinha a bike e o kit todo mais ou menos orientado, estava na hora mais ou menos só de afinar pormenores e foi mais ou menos, mais uma vez, um fim de semana de trabalho na Eurosport e, portanto, não foi fácil este fim de semana. Acabei por não ter o melhor fim de semana. No sábado, acabei por alterar um pouco aqui este fim de semana, porque o trabalho era entre as 8 e o meio-dia, ou seja, obrigou-me a treinar de tarde, mas obrigava-me a estar na Eurosport um pouco antes, então não descansei muito bem e estava um fim de semana com muito, muito calor. Então acabei por no sábado só nadar, águas abertas, e no domingo tinha um treino maior e acabei por encurtar o treino porque não me senti bem e estava exageradamente muito calor à hora que eu comecei. Estavam 40 graus e eu na bike fiquei logo completamente overheat. Quando comecei a correr, senti-me bastante mal e optei por encurtar o treino. Fiz alguma intensidade, corri 10 km em 38 minutos, mas fiz lá 2 séries em ritmo de prova e não me senti bem. Então procurei adaptar e não quis sobrecarregar demasiado o corpo, porque senti que já estava numa boa forma e não me queria de qualquer maneira estar a esgotar muito a apenas uma semana da prova, porque isto foi exatamente a uma semana da prova. Pronto, em relação ao treino físico, basicamente foi este. Já vou entrar depois na semana de taper para a prova e, portanto, em termos de treino físico, foi isto que eu fiz. Tive a particularidade para esta prova contar com o apoio do Jorge Buim, que veio aqui ao Tricast no podcast falar da preparação mental. E o Jorge desafiou-me e deu uma oportunidade de fazer com ele algumas sessões antes da prova de preparação mental e de preparação de prova para Lati. E eu achei super interessante e a ideia foi, no fundo, eu fazer para ter o melhor rendimento possível e depois também poder partilhar um pouco da minha experiência e dar-vos um pouco feedback do que é que foi o trabalho, porque no podcast que gravámos ficou um pouco isso no ar, ou seja, de como é que é o trabalho, de quais os aspectos que se trabalham e qual é que é a importância desse trabalho, e eu achei importante também fazer isso, experimentar e ter uma opinião com base no trabalho e não só uma opinião com base no que eu ouço as outras pessoas a dizer. É sempre diferente fazermos e termos uma opinião depois de fazer. E eu fiquei bastante satisfeito com o trabalho que fizemos. Ajudou-me bastante em algumas coisas, na maneira como olho para algumas coisas que vão acontecendo nos treinos e fora dos treinos, e também mudou um pouco a maneira, às vezes, como eu lido com o que vai acontecendo negativamente. Ou seja, senti que foi um período em que eu comecei
lá está, naquele treino que eu se calhar decidi parar, se calhar o trabalho que fomos fazendo ajudou, porque foquei-me apenas naquilo que era importante naquele momento, que era se está a doer parar. E outra hora às vezes o meu pensamento fugia um bocado e tinha tendência a ir em cima daquilo e passar por cima. E, e portanto eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi saber lidar melhor com quando as coisas estão a correr mal e no fundo orientar melhor o pensamento, sempre. Consegues conduzir melhor o pensamento, focas melhor nas cenas que realmente precisas de focar e naquilo que tu podes controlar. Portanto, eu acho que isso foi um ponto positivo. Consegui orientar melhor o meu pensamento e focar-me um pouco mais naquilo que eu consigo controlar. E isso foi uma das coisas também em relação à bicicleta, porque eu tive um problema com a bicicleta de contrarrelógio que a Specialized me deu e que me emprestou para a prova, em que a escora do quadro teve uma racha, não sei precisar onde, não caí, não, mas aquilo deve ter sido em treino, num buraco ou alguma coisa, e depois a própria Specialized não arranja quadros, eles quando há uma racha optam por destruir o quadro e não há hipótese não houve hipótese de arranjar a racha. E então a minha única solução foi agarrar-me à bike de estrada e fazer o melhor possível, trabalhar os aspectos possíveis para transformar a bike numa bike contra-relógio. E isso também foi bom. Falei com o Jorge sobre isso, de focar um bocado mais naquilo que eu podia controlar e não tendo, foi orientar o pensamento para estar o melhor possível com a bike de estrada. Depois, uma coisa que eu acho que foi fundamental foi o processo de visualização da prova. Uh, Fizemos uma sessão de visualização e depois eu fiquei a trabalhar isso fora consulta, tendo o áudio da visualização, em que basicamente o Jorge vai encadeando. Nós temos uma conversa sobre a prova e sobre o meu objetivo e sobre como é que eu quero fazer todos os momentos da prova. E depois há um processo de visualização em que o Jorge vai-nos encadeando o pensamento para a prova e para todo o processo. Ou seja, ele registra tudo o que tu dizes e consegue fazer um encadeamento de toda a prova. E isso ajudou-me imenso. Eu acho que isso ajuda mesmo muito. Primeiro, porque tu, no próprio processo de visualização, todos os dias vais fazendo e vais cada vez mais sentindo o ambiente da prova. Então, na semana da prova, eu fiz 2, 3, 4 vezes, consegui depois de ver as transições, depois de ver a bike, depois de ver o percurso, depois de ver tudo, tu consegues juntar todas as coisas e consegues encadear. Ou seja, no dia da prova, por uma ou outra situação, principalmente pelo clima, as coisas alteraram, ou seja, o que eu achava, o que eu visualizei não aconteceu, mas outras partes aconteceram, principalmente as transições foram. A minha última transição foi a mais rápida da prova, ou uma das mais rápidas dos amadores, e eu tenho quase a certeza que o facto de ter feito a visualização foi chave, porque as transições em Lati eram muito complexas. Tínhamos de muitos corredores para ir buscar os sacos, tínhamos de deixar a bicicleta antes e tínhamos imensos corredores, tinham letras cada corredor e depois havia corredores à direita, corredores à esquerda, depois nós tínhamos a bike numa certa posição no meio de 3.500 pessoas, os próprios sacos, tínhamos uma zona pós apanhar, uma zona pós deixar e também tínhamos a questão de qual é o nosso corredor, se o saco está em cima ou em baixo, está à esquerda ou à direita. Bem, foi mesmo uma coisa que a visualização me tranquilizou e me ajudou a fazer boas transições. E, e foram-me acontecendo coisas na prova e eu acho que a minha cabeça teve muito boa. Ou seja, eu considero que o trabalho que eu fiz com o Jorge me ajudou, porque acho que eu consegui na prova extrair o melhor que eu conseguia. Não foi claramente a prova que eu queria, não foi, mas no dia não vejo uma área, um ponto em que eu pudesse melhorar. Naquele dia, sinto que em todos os momentos estive a fazer o melhor que dava, e por isso eu acho que o trabalho que eu fiz com o Jorge foi positivo, e acho que é algo que, especialmente para quem pretende fazer uma prova exigente e que tem um objetivo grande, pode fazer muito sentido fazer esse trabalho. E portanto também não vou desvendar aqui todos os segredos e todos os trabalhos, todas as coisas que fomos fazendo, e portanto acho que o melhor é mesmo falarem com o Jorge e experimentarem, porque ele dá a oportunidade de vocês experimentarem
e depois decidirem se gostam ou não. Vou deixar também aqui na descrição o contacto do Jorge para quem quiser trabalhar e conhecer um bocadinho de como é que é esta preparação mental. Bem, avançando para a prova. Semana de prova nós viajámos, portanto eu segunda-feira ainda treinei cá e terça-feira viajei para Lati. Ainda fiz a natação e a bicicleta cá, portanto nesse dia eu viajei para Helsínquia, nem ficámos em Lati nessa noite, porque chegámos muito ao final do dia, então ficámos em Helsínquia. E no dia a seguir acabei por fazer uma parte do percurso já lá e apanhámos muita chuva já. Ou seja, eu aí comecei logo a ver que a prova não ia ser exatamente como eu idealizava, porque o tempo poderia ser uma questão. E apanhámos já bastante chuva, fizemos uma primeira parte do percurso. Era impossível fazermos na quarta-feira já a volta toda ao percurso. Nós não. Para mim, fazer 3 horas ou 2 horas e 40, 90 quilómetros seria demais para a prova no domingo, portanto optei por depois ver de carro o resto do percurso e só fazer os 30, 40 quilómetros que consegui naquele dia. Depois, nos dias antes, no dia a seguir ainda fiz um pouco de intensidade, fiz um treino de bike com 2 vezes 10 minutos em race pace, senti-me super bem, a potência de prova, os 260 watts saíram muito, muito fácil, com frequência cardíaca bastante boa, o tempo estava ok nesses dias, aliás, até à prova o tempo esteve sempre ok, e a previsão no dia da prova era de sol e não de chuva. E portanto eu acabei por nestes dias até achar que íamos ter sorte, íamos ter um bom dia e as sensações estavam muito boas. Eu sempre senti-me bastante bem nesta semana. Fiz a tal sessão com o Jorge e depois fui fazendo a visualização, ou seja, isso tranquilizou-me. Os treinos foram todos ok, correu tudo bem, consegui treinar, o ambiente em Lati estava bom. Tivemos a possibilidade de nadar na piscina das pistas de esqui, que é algo que eu acho super característico de lá e uma das marcas maiores que me deixa da zona. Aquela piscina é realmente muito imponente e termos os outros atletas a treinar e a saltar na pista ao lado foi uma experiência que eu não estava à espera, né? De vir a nadar numa piscina daquelas, que era bastante quente, a água, apesar de, para quem se calhar ia vendo de cá, achar que era fria, a água era aquecida, então tínhamos uma temperatura até muito, muito boa e não passávamos frio nenhum, porque cá fora estava 17, 18 graus, lá dentro estavam 26, portanto era muito mais agradável do que até uma piscina se calhar interna. Mas pronto, fui fazendo tudo como planeado, acho bastante um lead-out para a prova, bastante ok, bastante bom. Fizemos os treinos, eu senti-me bem e acho que a minha confiança até aumentou e estava bastante confiante que ia ser um bom dia. Indo se calhar agora para a prova, dia da prova. Portanto, falando da minha prova em si, eu ia partir, os age groups partiam por vagas, partiam os prós às 7h30 e depois iam partindo de X em X tempo determinados age group em rolling start. Isso foi logo uma coisa que a mim não me fez muito sentido, ou seja, eu preferia ter partido todos ao mesmo tempo. Obviamente há age grupos muito grandes, mas o facto de tu partires em rolling start de age group a age group causou que os primeiros do meu age group partissem na parte de trás do age group anterior. Ou seja, não há tipo uma partida de um age group, espera-se 15 minutos e há outra partida. Não. Vai sempre havendo gente a saltar para a água. E o que faz com que eu, ao partir às 9 e tal da manhã, fui o dia todo, a prova, a natação, a bike, a corrida, sempre a passar gente. Sempre a passar gente e com o percurso completamente full. A natação logo obrigar-me a nadar na boa mais 100 metros, porque as trajetórias que nós fazemos são completamente condicionadas por um mar de gente que está à nossa frente a nadar muito mais lento, porque eu na natação fiz um tempo que para mim é lento, fiz 25 minutos e qualquer coisa, mas eu senti-me a nadar bem, eu senti-me a nadar rápido e fui até nos pés de um atleta que nadou um pouco mais rápido e eu que partiu na vaga atrás de mim e viemos sempre a passar gente, mas foi uma natação que foi super condicionada pela mass start, pela partida ser de rolling start, e por o meu age group partir no fim. Eu preferia ter partido claramente no início e se a partida for massiva, conseguir controlar o meu age group, porque
houve atletas que partiram à minha frente, houve atletas que partiram atrás de mim, eu parti para aí na 8ª vaga, ou seja, perde-se completamente o controle da prova e o controle dos outros atletas. Eu acho que é igual para todos, obviamente, mas não gosto desse tipo de partida, principalmente num campeonato do mundo. Ou seja, preferia, ok, se eles querem separar os age groups, faz sentido, mas que a partida seja dentro da água com todos os do age group alinhados. Um, porque no meu caso o meu age group tem 120 atletas. Se nós nos alinharmos por boias, como havia, podíamos ter partido todos ao mesmo tempo e com uma separação maior pós da frente, e pelo menos a natação era feita sem confusão e eu conseguia controlar os primeiros do meu age group. Porque eu assim nadei sozinho, eu não sei quem é que nadou nas outras vagas, teve pés, não teve, eu nadei com um rapaz, mas a meio também nos perdemos, porque ao ultrapassar pessoas, um vai para um lado, um vai para o outro, depois baralhamos-nos com as toucas, portanto, eu sei que nadei com ele 500, 600 metros e depois perdi-o completamente, porque efetivamente é uma grande confusão, vais contra pessoas, tens de nadar sempre por fora. Por exemplo, eu fazer mais 1 minuto e 10 que o Lionel Sanders para mim não é possível, ou seja, eu tenho a certeza que eu nadei muito mais. Assim, simplesmente os prós nadam num sistema em que tens pés e não só tens pés, como tens as melhores trajetórias. E nós nadamos com umas trajetórias muito más, a ritmos muito instáveis, porque temos de acelerar para passar desacelerar às vezes depois porque apanhamos um à frente. E é uma natação que para mim foi bastante chata. Durante a natação, senti o fato de dentro, ou seja, o tree suit, a abrir-se. Ou seja, eu fiquei logo. Mas aí foi uma daquelas coisas que eu consegui lidar, ou seja, percebi logo, epá, pronto, vou ter isto aberto, vou ter depois estar a apertá-lo, vou ter muito cuidado a tirar o fato, porque tendo o fato de dentro aberto, ao puxar o wetsuit, o fato de natação, pode trazer atrás o outro e depois ser uma embrulhada na transição. E eu queria fazer boas transições, era um objetivo, e vi isso logo como, ok, vou perder um bocado de tempo, vens com as mãos molhadas, o fato é apertado, mas pronto, não há nada a fazer, foca naquilo que tu controlas. E fiz a natação. Saí, a transição não foi, a primeira transição não foi das melhores, um pouco por conta disso também do fato, demorei um bocado a conseguir apanhar o fecho e fechar e, mas foi uma transição ok. A montagem na bike não foi boa. Sei que me atrapalhei um bocado porque o saltar para a bike ali, como eu tinha o bidão atrás do sling, senti que um bocado de receio ao mandar-me para a bike e acabei por fazer uma transição um bocado atabalhoada, com medo de bater ali com a perna e travar. E, pronto. Enfim, muita gente e foi uma coisa que eu não pensei muito e acabei por fazer uma transição se calhar menos boa. O ciclismo, comecei a pedalar e apanhei logo um ou dois atletas que vinham a um ritmo bom e eu tentei acompanhá-los. Aí não ia olhar muito às watts, mas sempre que olhava ia acima do meu registro. Mas achei que era importante apanhar ali uma referência e tentar começar a passar gente, porque nós íamos sempre à esquerda. E os primeiros 10, 12 quilómetros eu fui sempre a passar gente. Era muito complicado gerir isso, porque temos uma fila de gente à direita e nós temos de passar pela esquerda, mas o que acontece é, eu vou com um atleta a 12 metros de mim e eu atrás dele, a passar sempre. E há atletas que ao verem que ele passou, metem-se no meio e eu tenho de os passar. Então, ali houve imensas, foi uma prova em que houve imensas infrações. As pessoas, muitas não sabem as regras, outras têm objetivo de draft, ou seja, querem aproveitar para fazer draft. Eu tive um atleta que me chateei com ele, tentei mandá-lo para trás, mas ele não me largava a roda e ele estava sempre a olhar para as. Quando ele estava sempre com a preocupação de se vinham ou não referees, ou seja, se vinham árbitros, e não houve praticamente arbitragem, o percurso estava muito cheio, houve muito drafting, eu próprio acabei por também não conseguir, em muitas fases não havia espaço, não havia espaço e tinhas de ir no grupo, mas sinto que não beneficiei em termos de tempo final com o percurso cheio. Ou seja, houve drafting, sim, mas eu não consegui em muitos momentos andar ao ritmo que eu sabia que podia por o percurso estar cheio. Foi a bike toda a chover também, ou seja, algo que não era previsto aconteceu. Foi
os 90 quilómetros sempre a chover. Um, e portanto isso também acho que foi um fator que causou haver mais aglomeração de atletas, porque em muitas fases do percurso de descida tinham de ir mais, toda a gente tinha de ir mais lento e isso acabava por concentrar mais atletas. Em relação ao resto da bike, eu senti-me sempre a passar, mas também senti que muita gente passou por mim, e no caso, muitos atletas do meu age group passaram por mim e muito forte. Eu lembro-me de um atleta alto passar por mim, de branco, com uma boa bike, e eu ver que era do meu age group, e eu decidi ir atrás dele na tentativa de aproveitar uma boleia, já depois de alguns terem passado por mim e eu não ter respondido. E sei que vou atrás dele, estou ali 2, 3 minutos a sentir que o ritmo está muito forte. E quando olho para o potencial, estou tipo a 330 watts a tentar acompanhá-lo. E portanto, eu aí depois percebi que tinha de deixar completamente ir embora. Ou seja, havia atletas do meu age group com um nível de bike incrível. Obviamente que a minha bike era uma bike de estrada, em algumas fases eu ia ser muito prejudicado em termos aerodinâmicos, mas ainda assim, em termos de watts, tenho a certeza que houve muitos atletas do meu age group a fazerem mais de 300 watts naquele percurso, e isso não há como eu com 260, nem consegui meter 260 no caso. Porque também tive muitos momentos em que não conseguia pedalar com a chuva, descidas te abrandas muito, curvas, perdes muita potência em algumas zonas, e acabou por ser um percurso muito cheio. Em algumas zonas eu não conseguia fazer os meus watts porque senão não havia espaço. Basicamente não havia espaço, tu querias pôr força e não havia. E o drafting foi abusado, houve mesmo muito drafting. Eu fico com a ideia que beneficiei, mas também fui prejudicado, porque muitas das alturas eu tive de parar de pedalar porque me estavam a ultrapassar e era um comboio de 4 ou 5 atletas a passar-me e eu não me consigo fazer nada, ou seja, estou limitado e não entro na draft zone. E, portanto, foi muito difícil para mim gerir, não estava à espera disso, e foi um ciclismo em que eu só fiz 252 watts de normalized power, portanto foi abaixo do que eu estava à espera, no mínimo queria os 260. E apanhei muito frio, ou seja, estavam 12 graus, mas sempre a chover, e a parte em que chovia torrencialmente. Muita gente na beira da estrada acabou por parar e ter de ser socorrida por estarem em hipotermia. E eu fui-me sentindo muito normal até aos 50, 60 quilómetros, e tive logo a noção que tinha de aumentar o meu aporte calórico, porque em termos de consumo energético com a chuva aumenta disparadamente para aqueceres o teu corpo, e a partir dos 50, 60 quilómetros senti que eu comecei a ser muito afetado pelas condições do tempo, e eu senti que até aos 50, 60 quilómetros eu estive focado em a minha prova e na minha potência e o andar o mais rápido possível, e a partir dos 30 quilómetros finais estive focado em sobreviver, porque eu comecei a ter muito frio, comecei a tremer, comecei a sentir as pernas em pequenos espasmos musculares, e comecei a ter um foco maior em não cair a descer e em me aquecer. E o aquecer é, tu vais abanando as mãos, eu não conseguia já apertar os bidões. Eu lembro-me de ter o bidão aero e eu ter de inclinar quase o bidão todo, porque eu mal conseguia apertar, então para sair o líquido era super difícil. E portanto aí foi o abrir os géis, era difícil. Foi tudo muito complicado, e aí tu já perdes um bocado o foco na velocidade, e eu perdi um pouco, acho que perdi muito tempo aí. Nas subidas tinha de ir quase ao meu limite para aquecer, fazia a subida em zona 5, perdi um pouco a questão da potência, ou seja, o meu objetivo era manter o corpo quente, e cada vez mais, sim, nos últimos quilómetros havia muito frio e eu tinha as meias todas ensopadas, eu levei meias, comecei a temer que pudesse chegar à corrida e não consegui responder porque estava a sentir o frio. Mas pronto, fiz a fase final da bike com essa questão de, para além da confusão, haver o frio.
Mas fiz a bike. Acabei a bike com 2 horas e 12. Para mim foi um tempo ok. Não sabia em que posição estava, não sabia como é que estava a minha prova, mas sabia que com 2 horas e 12 na minha cabeça, se tivesse a corrida que eu queria, poderia chegar mais à frente. Mas aí eu já via o primeiro lugar do age group quase como uma miragem, porque eu sabia que efetivamente teria de estar muito afastado dos primeiros, porque no ciclismo eu perdi muitas posições, vi muita gente a passar por mim. Eu passei, obviamente, muito mais gente do que as pessoas passavam por mim, mas quem passou por mim eram do meu age group e eram os melhores. E eu sabia que não estava assim tão bem. Mas pronto, não tinha referências. 2:12, fiquei satisfeito, desmontei da bike, pelo menos satisfeito por ter conseguido concluir a bike, porque houve muita gente que ficou na bike ou ficou parado não sei quanto tempo até voltar, e portanto não tive azares dentro da chuva que houve, que não podíamos fazer nada, não fico totalmente triste com a bike. E não acho que conseguisse fazer muito melhor que aquilo. Desmonte da bike, uma grande confusão, não conseguia ter espaço para me mexer, eram muitas pessoas a desmontar da bike e a transição era muito afunilada, então eu lembro-me que tentava dizer às pessoas, por favor, sai, sai, sai. Era à vontade de meter os pés no chão e também me aquecer, porque vens do frio e queres correr e rápido para te aquecer. A transição depois correu muito bem, foi muito rápido. Senti muita gente estava com muita dificuldade em calçar os ténis com o frio. Havia voluntários a calçar os ténis, as pessoas não sentiam as mãos. E eu acho que o facto de tentar estar sempre a tentar ter esse cuidado com não deixar as mãos paradas nos tensores, abanar, consegui entrar e os meus próprios pés, eu quando meti os pés no chão na transição, a transição era num pavilhão, era fechado, senti duas estacas. Os meus pés eram tipo, eu não conseguia sentir a forma do pé, pareciam duas pedras, mas ao longo da corrida, para deixar a bike e isso, eu comecei a sentir a sensibilidade dos pés e aí ganhei muita. Senti-me bem, ou seja, comecei a sentir que, bem, isto acho que vai dar ainda para uma boa corrida. E aí já estava a acalmar a chuva, ou seja, percurso de corrida nem apanhei muita chuva. Fiz uma boa transição, e saí e o meu irmão diz-me: estás em 21º. E eu, bem, do age group estou em 21º. E nós entrávamos para uma pista e saíamos. Ou seja, ele conseguiu-me dizer isso. E quando eu saí da pista, perguntei-lhe: mas a quanto tempo? Ou seja, estou em 21º, mas se calhar estão mais perto. E ele disse-me: estás a 10 do primeiro e a 8 do terceiro. E eu, fogo, mas está tudo bué à minha frente. Mas pronto, eu sentia muito bem aí. Estava a correr a 3:20, 3:21 e estava-me a sentir muito confiante que pelo menos ia remontar muita gente e ia fazer uma corrida de trás para a frente e ia recuperar muito do que eu perdi. Eu vim a ver depois o tracker, eu acabei a natação em 10º. Na bike perdi 16 posições, passei para 26º e na transição ganho logo 5 posições, passo para 21º. Daí eu, quando passar por ele, dizer-me 21º. E, portanto, na bike eu perdi em média 10 minutos para os top 5, top 6 da bike. Ou seja, os gajos que estavam à minha frente estavam com tempos de bike em casa dos 2 horas e 2, o melhor, 2 horas e 6, 2 horas e 4. Houve muitos a fazer 2 horas e 5, 2 horas e 6, ou seja, 44 km hora, que com aquela chuva, com um percurso com 720 ou 730 de acumulado, com muitas zonas em que com a chuva não podíamos arriscar a descer, é efetivamente um tempo brutal e eu simplesmente tenho de aceitar que é um tempo que não se alcança com o meu setup e com os 250 e tal watts que eu fiz, não era possível, nem com 260, nem com 270, portanto, é só, foi mesmo só aceitar que não era possível com aquele setup de bike e com os watts que eu fiz conseguir. A maioria eram tudo atletas alemães e todos eles muito habituados a correr com chuva, e isso acho que também foi um fator que me prejudicou e a eles prejudicou menos. Ou seja, prejudica todos, mas prejudica mais aqueles que vêm de Portugal a treinar com 40 graus e chegam lá e apanham 10 ou 12, sensação térmica de 5 e chuva. Mas pronto, é as condições. Quando for uma prova com as condições perfeitas para mim, também vai haver gente a queixar-se.
E portanto isso é o que é. Mas pronto, efetivamente começar em 21º não era o meu objetivo, mas pronto, eu estava focado na minha corrida, sabia que se eu corresse para uma 12, uma 13, que era o meu objetivo, poderia ambicionar com o pódio. Eu via, ok, 7 minutos para o top 3, mas eles vão correr para quanto? Porque se eles correrem para uma 30, normalmente um atleta que se estique na bike pode quebrar e correr para uma 28, uma 29. Que, para quem me está a ouvir, há muita gente que ambiciona numa boa corrida ter uma 28, uma 29. E ali naquele percurso, com 230 metros de ganho, um tipo que se esticou na bike, a meu ver, teria uma corrida nessa casa, uma 28, uma 27. E eu pensei, bem, se eu corro para uma 12, uma 13, eu posso passar essa malta toda. E portanto, eu estabilizei nos meus 3,25, 3,30. A primeira volta correu bem, corri para 3,27, 3,28 e a minha ideia era no final da última volta conseguir chegar aos tais 3,25 e estar na uma 12 ou até uma 3,30 daria uma 13 qualquer coisa, portanto, estaria ok. Passei para a segunda volta, acho que em 11º, mas quando ouvi o meu irmão a dizer os tempos para a frente, vi que possivelmente já não apanhava assim tanta gente quanto eu achava, porque, ok, 11º recuperei 10 posições, mas estava à espera de já estar mais perto da frente e eu mantive-me a 7 ou 8 do primeiro e acho que a 5 ou 6 do pódio. Portanto, eu vi logo que ou havia uma grande quebra deles e eu tinha uma grande segunda volta, ou não ia dar para apanhar o pódio, ou até mesmo o top 5, que pelo menos o top 5 recebe prémio na entrega de prémios e seria giro eu consegui pelo menos sair de lá com um troféuzinho. Mas pronto, fiz uma segunda volta na mesma, focado naquilo que podia fazer, tive um pouco mais de dificuldade na subida, não senti-me tão bem. Apanhamos uma subida muito longa e aí nessa fase eu lembro-me que comecei a ter mais dificuldade em tomar os géis. Eu tomei 2 géis na primeira volta e na segunda volta queria tomar 1 ou 2 géis, mas já não estava a dar para meter tão facilmente os géis, acabei por meter um bocadinho do gel só e depois optei por continuar só a tomar Gatorade. Portanto, já que é para beber líquidos, vou beber Gatorade que tem sais, tem hidratos e me vai dar um pouco mais de boost. Tem açúcar, portanto, também me vai ajudar a manter-me pelo menos um pouco com capacidade para lidar com os últimos quilómetros. Senti-me ok, não senti que quebrasse muito. Na fase ali intermédia, acho que quebrei ligeiramente, mas foi uma quebra muito, muito progressiva. Estava dentro do meu objetivo e tinha a esperança de, na fase final, então acelerar e conseguir ir buscar mais uma ou duas posições. E quando cheguei à fase final, os últimos 3 quilómetros, comecei a tentar, lá está, progredir o ritmo. Eu senti a taxa de esforço aumentar e o que eu senti foi o ritmo a baixar. Portanto, efetivamente eu devo ter quebrado nessa fase, mas eu senti que quando disse para mim próprio, agora é que eu vou meter uma mudança extra, eu fiquei mais lento. Eu vi a frequência cardíaca a subir, mas não muito, mas o ritmo não acelerou nada. E as pernas a partir daí começaram completamente a dar o chau. Eu comecei a sentir imensa dificuldade em correr e portanto os últimos 2, 3 quilómetros foram em sobrevivência e não consegui fazer nada do que eu estava a querer, que era o oposto. Eu queria ter uma fase final. Eu fui a corrida toda com paciência para aqueles últimos 3, 4 quilómetros que eu achava que iam ser críticos. E pelos vistos, ou não fui paciente o suficiente, ou falhou a nutrição, ou foi o clima, ou se calhar foi a preparação que não foi assim tão boa como eu achava, mas não tive a fase final que eu queria. E acabei por perder 2 objetivos, que era o primeiro fazer abaixo das 4 horas, pelo menos, chegar ao top 5 e acabar bem, acabar forte. E eu acabei completamente desgastado. Nunca tinha acabado uma prova, se calhar, tão desgastado como desta. Talvez uma outra prova acabei parecido, mas foi uma corrida toda ela muito a segurar, ou seja, eu senti que fui sempre a segurar. Da experiência que eu tive de Cascais, eu abusei muito no início e quebrei, mas aí eu abusei no início. Aqui eu fiz sempre a segurar-me, estava bem preparado, pelo que eu acho, a preparação foi boa, não podia ter feito muito melhor.
mas efetivamente não consegui ter a mudança de ritmo no final. Ahm, Há algumas justificações para isso, o clima, ter falhado aquela nutrição no fim, o percurso ser duro, mas custa-me um bocado por ter falhado essa parte, porque acho que se tivesse conseguido meter essa mudança, tinha provavelmente chegado até ao top 5, tinha feito abaixo das 4 horas, eu fiz 4 horas e 1, e aí tinha saído mesmo, ok, não dava mesmo para mais e foi tudo ok. E no fundo eu não conseguia mais que aquilo, portanto eu também dei tudo. Mas fico sempre com aquela coisa de que tinha a capacidade para fazer aquilo e eu acho que fui muito paciente na corrida. Eu ia a correr às vezes na primeira volta, houve muitos momentos em que eu senti dá para ir tão mais rápido, mas ia naquela de calma, pensa nos últimos 4 km, quando tu vais chegar ali, toda a gente aqui está-se a queimar e tu vais conseguir dar mais. Mas não deu, e se calhar se eu tivesse-me esticado ainda teria sido pior, não sei, sinceramente fico com essa dúvida, porque houve muitos momentos em que eu meti travão e depois no fim não consegui, mas teoricamente se eu metesse mais, no fim ainda seria pior. Portanto, fica um pouco essa questão, mas pronto, basicamente foi isto a prova. Eu acabei então com 4 horas e 1, a corrida deu 1 hora e 15, 2, 3 minutos acima do que eu queria, e portanto eu acho que o meu tempo no fim, se tudo tivesse saído como o meu plano e a corrida tivesse saído, porque a bike era esse à volta desse o tempo que eu achava, eu estaria nas 3 horas e 58, não daria para ficar no top 3, mas daria para ficar, acho que em quinto. Um, mas pronto, foi uma prova, como eu disse, que dentro da dureza que foi bom. Ok? Corri idêntico ao Filipe Azevedo, por exemplo, foi o melhor português profissional, e eu fui o segundo melhor português, neste caso o melhor português dos amadores. Mas não era esse o meu objetivo, ou seja, o meu objetivo era, como eu disse, tentar ganhar o age group, e à geral estar mais competitivo também. Mas pronto, eu sinto que a prova em Lati foi mais competitiva do que a prova de Santos Jorge. O Rafa, por exemplo, o Rafael Domingos teve uma prova melhor, esta, e a classificação foi praticamente igual ou até pior. E o campeão overall, ou seja, o tipo que ganhou o age group e ganhou a geral em Santos Jorge, nesta prova, a geral ficou apenas 3 ou 4 minutos à minha frente e ficou em 15º da geral de todos os amadores. E, portanto, isso mostra que, em teoria, a prova foi de um nível superior. Basta dizer que o atleta do 30-34 que ganhou a geral fez 1,56 na bicicleta, ou 1,57. Ele faz um dos melhores tempos, considerando os prós e considerando que os prós não foram com chuva e nós fomos. Os amadores foram com chuva. Mas as condições de quem partiu às 9h30 como eu foram piores do que quem partiu às 7h30 ou 7h50 ou 8 horas, porque as condições só começou a chover por volta das 10, a sério. Portanto, eu comecei às 9h30 e começou a chover às 10. Portanto, quem começou às 8 da manhã fez pelo menos 50 ou 60 km da bike sem chuva e com piso seco. Portanto, logo aí também as partidas assim afastadas têm essa questão que só dá para comparar mesmo com quem partiu contigo. Quem partiu 2 horas à frente já tinha uma prova totalmente diferente. E nesse aspecto eu fiquei um bocadinho desiludido com o sistema da prova, mas só se consegue resolver isto se efetivamente a marca Ironman decidir encurtar o número de atletas nos World Championships. Ou seja, estamos a caminhar para World Championships de 6.000 atletas. Quer dizer, é demais. É demais. Antigamente tínhamos campeonatos do mundo com 1.500, 1.800 no Havaí, 2.000 no máximo, e aí tínhamos um campeonato do mundo com umas condições muito, muito boas. A poder partir no Havaí toda a gente massiva, e isso é excelente. Partir toda a gente ao mesmo tempo ou pelo menos eu não digo que têm de partir todos ao mesmo tempo, mas façam 2, 3 partidas paradas por um tempo bom para não apanhares a confusão dos outros, ou sei, é complicado. Não só é uma confusão para nós atletas, eu quero dizer, eu perdi no fim uma posição, o 7º lugar por um segundo, para um atleta que vinha de trás, que eu nunca vi, ou seja,
se eu tivesse partido ao mesmo tempo que ele, eu tinha o visto e tinha tido a possibilidade de lhe ganhar. E se isto fosse a luta pelo pódio, faria toda a diferença, porque eu não sei onde é que ele está. Tudo bem, tens de dar tudo até à meta, ok, mas todos nós sabemos que não ver as pessoas é uma dificuldade tremenda. E eu na bicicleta também acho que não teria, se calhar, corrido da mesma maneira se soubesse onde estava. Mas pronto, é as circunstâncias de prova e foi igual para todos. Mas nesse aspecto eu acho que não foi tão bom como eu achava que poderia ser a prova. A experiência, um pouco também por isso. Falando um bocadinho do que eu vi dos prós, tenho a dizer que foi uma prova que eu acho que, principalmente a feminina, eu acho que foi um nível altíssimo. Estavam lá as melhores todas. Quem ganhou foi a melhor, Taylor Nipp. Depois a Imogen Simmons foi uma surpresa, mas já tinha mostrado no PTO que estava bem. E depois ficou uh, Cat Matthews. Não, Cat Matthews fez segundo e a Imogen Simmons é que fez terceiro, com Paula Finlay em quinto e com a Emma Pallant em quarto. Eu acho que foi um top 5 super justo. Vi apenas o segmento de corrida e pareceu-me que todas elas não correram a seu melhor nível. A corrida lá não é rápida, mas a melhor corrida foi a Taylor Nipp com uma 18 ou uma 17, quer dizer, não foi realmente uma corrida rápida, pareceram-me todas muito desgastadas da bicicleta, pareceu-me uma prova muito dura para elas, senti nas caras que todas iam em bastante sofrimento. Estava à espera de ver ali um pouco mais de energia nelas e já a virem da bike, mesmo, principalmente a Daniela Riff, que eu estava à espera de ver a Daniela Riff derrote e claramente não era a Daniela Riff derrote, era um jogging a correr, era mesmo uma bike que não foi nada demais, mas eles fizeram tempos parecidos aos meus da bike. E pronto, foi engraçado, mas acho que a prova das mulheres acabou por também não ter assim tantas batalhas, porque a Taylor Nipp também já ia com a prova controlada. Em relação aos homens, eu não vi, estava em prova, mas tenho a dizer que atenção ao Rico Bogan, porque a prova foi com um nível altíssimo. Eu acho que há muita gente que desvaloriza um bocado porque não estava aquele ou não estava aquele outro, ou que aquele foi desqualificado, como aconteceu com o Lionel, super injusta a desqualificação do Lionel. É aquela estrada em que ele foi desqualificado, é uma estrada super estreita. Posso dizer que nos age grupos toda a gente estava a usar a estrada toda, não havia espaço. Nos profissionais, toda a gente disse ao Lionel que foi completamente legal, que o que ele fez foi para a segurança dos outros. Portanto, tenho pena que ele tenha sido desqualificado na situação que foi, porque efetivamente acho que ele não beneficiou absolutamente em nada e só fez para o bem da prova e da segurança dos outros aquela ultrapassagem que usou a faixa contrária. E ali era tão estreito, aquilo é literalmente é uma faixa normal, só que é para dois carros, porque é muito estreito e vem numa zona técnica, mas pronto, tenho pena que ele não tenha percebido que podia continuar e protestado no fim. Ele acabou por parar numa penalty box e andar depois uma data de tempo desligado porque pensava que tinha a penalização e afinal ele tinha sido desqualificado, mas o árbitro tinha-lhe dito que ele podia continuar até ao final. Mas pronto, aconselho a verem o vídeo do Lionel, que é bastante emotivo e bastante engraçado, e dizer que eu acho que ele naquele percurso poderia ter dado até para mais que um top 3, vamos ver, não sei. Mas ele ia numa boa posição, fez uma grande natação, e a corrida era efetivamente boa para ele, e se ele corresse uma 9, que eu acho que ele conseguia, uma 9, uma 10, poderia estar ali na luta, pelo menos pelo pódio. Top 5 era quase certo que ele estaria. Mas pronto, estava a continuar. Rick Bogan, para mim, um grande atleta, porque ele faz ali naquela prova um primeiro extraordinário. Se virem o percurso dele, ele tem 22 anos apenas. Ele competiu comigo em 2021 em quarteira, eu fui ver. Tem uma prova completamente normal. É um atleta que nunca teve assim uma habilidade especial para correr, mas sempre foi muito forte na bike e também um bom nadador. E o quanto tu és muito forte na bike, muitas vezes tu acabas por não sair assim tão bem na curta distância, porque o teu segmento de ciclismo, havendo drafting e os percursos sendo pouco exigentes a nível de subidas, não há assim grandes momentos em que tu possas fazer diferenças, ou tu és extremamente bom tecnicamente, que pode não ser, ou então é difícil. E portanto, ele está a fazer uma transição progressiva para a longa distância, vai fazendo bons resultados na curta distância, ele vai fazendo na Bundesliga resultados bons, e acho que se ele fizer agora uma World Cup pode fazer um top 10. E ele fez ali uma prova extraordinária. Ele fez todos os tipos do primeiro grupo
andaram em média a 330, 350 watts, o percurso todo. E isso é extraordinário. Houve um atleta, o Josh Lewis, que fez top 5, que para fazer a bridge up para o grupo da frente, fez 22 minutos a 390 watts. Portanto, temos de perceber que o nível era altíssimo, a potência que eles fizeram foi incrível. Se calhar o número dos atletas que fez grandes provas não eram os expectáveis, mas não deixaram de ser enormes provas. E o tempo que ele faz na corrida, 1:11 depois da bike foi, também é uma grande corrida. Acredito que houvesse alguns atletas a fazer melhores tempos de corrida que ele, por exemplo, se calhar um Jason West, se estivesse alinhado, um Blumenfeld em pico, se estivesse bem, mas 1:11 ali depois da bike que ele fez, não sei se havia alguém a conseguir. Aqui é que está a questão. O nível do triatlo está a evoluir para quem pedala muito bem e se defende bem a correr, ser os melhores atletas de longa distância. Porque no meu age group eu fui a terceira melhor corrida à minha frente. Acho que só houve um atleta a correr melhor, os outros vinham mais de trás, mas eles correm 2 minutos, 3 minutos. Aqueles atletas que eu estava a dizer que ficariam com uma 28, uma 29, provavelmente correram para uma 16, uma 17, ou seja, já não há quebras a correr. Toda a gente corre bem e pedala muito forte. Ou seja, o atleta completo hoje em dia na longa distância é aquele que brilha e mesmo na curta distância também é aquele que brilha. Tens de ser bom em todos os segmentos, e especialmente na longa distância e na bicicleta. Porque os valores que eles fazem de bike são extraordinários. Obviamente eles têm mais peso que eu e isso torna a coisa mais fácil, mas não é só o peso, é os watts. Os watts é que contam. Hoje em dia, os watts por quilo vale muito o que vale. Ou seja, watts por quilo conta na volta à Espanha, no Angliru a 18%, ou na volta à França no Alpe d'Huez, nas partes mais duras, ou no Tourmalet, quer dizer, nós não fazemos Tourmalets, não fazemos Anglirus, não fazemos pendentes de, se fizermos uma subida de 2 km a 7% já é muito. Portanto, o que vai contar efetivamente vai ser os watts que tu debitas. E com um atleta como eu de 64, 65 quilos, é muito difícil competir com atletas com muito bom nível de bike, com mais 10 quilos que eu. 10, 12 quilos, que é a média. A média é se terem 72, 71, 74, alguns 80. E, portanto, torna-se muito difícil. Portanto, é uma coisa que eu, se quiser apostar na longa distância, tenho que pensar, porque eu tenho até 1,81 m, não sou assim tão baixo, mas posso meter algum peso e tenho que tentar fazê-lo de forma progressiva para melhorar a minha bicicleta e conseguir minimizar um pouco os danos, porque esta prova foi ganha no ciclismo, quem fez muito bons ciclismos dominou, e depois decidiram na corrida os detalhes, ou seja, aqueles 4, 5 primeiros do meu age group mataram logo a prova na bike e depois decidiram entre eles os top 5, mas já não alterou. Houve um que tem uma quebra, só houve um que teve a tal quebra que eu disse de uma 28 e ficou em 11º, eu passei. Os outros não, fizeram todos mega provas e correram todos para uma 16, uma 17, que, pronto, para quem corre para uma 12 pode dar, mas eu corri para uma 15, já não deu. Mas pronto, concluindo isso, as provas dos prós, e atenção ao Rico Bogan, é um atleta que eu vou acompanhar muito. Eu acho que ele garantiu a sua presença no próximo circuito do PTO e muito bem. E eu acho que ele vai ser um atleta a ter muito em conta nesta distância e poderá vir a fazer um tipo de prova muito parecido ao que faz um Ditlev, mas ele é melhor que o Ditlev na natação. E não sei até que ponto ele não tem mais margem na corrida. E eu acho que o ciclismo dele não é igual ao Ditlev, mas é parecido. E ele tem 1,90 m. Muita atenção ao Rico, porque eu acho que ele vai estar sempre lá. Vai ser aquele atleta que vai desmontar da bike no grupo da frente e já mostrou que corre. E tem 22 anos. Portanto, mega, mega, mega prova do Rico. E estou super ansioso para ver mais do desfecho dele. O Frederick Funk fez uma grande prova também, 350 e tal watts na bike. E o Jan Stratman, terceiro. Acho que foi um bom pódio, 3 alemães. Mostra que atletas habituados a este clima conseguem ter melhores performances que outros que não estão tão habituados. Ainda assim, eles fazem uma prova muito, muito merecedora. Tiveram essa sorte, entre aspas, do tempo estar mais favorável para eles, mas
prova que eles fizeram é de se dar o valor. Foi mesmo uma prova incrível. E eu acho que há pessoas que dizem o PTO é onde estão os melhores. Ali estavam muito, muito de nível. Não sei até que ponto aquela prova não teve andamentos superiores aos PTO US Open e ao PTO Singapura, porque o nível na bike foi mesmo muito, muito bom. O Margirie dominou no PTO US Open a bike e estava lá e não conseguiu ir sozinho. Eles acompanharam-no e na corrida fez quarto, quebrou. Portanto, muita atenção ao que aconteceu na prova do 70.3. Todos os atletas que tiveram no top 10 são atletas de alto nível e não se desvaloriza essa prova, porque foi uma prova incrível. Houve uma pessoa que me perguntou se eu, o que é que eu aconselhava, ou seja, se para uma pessoa que está assim mais a começar, se dá para fazer com uma bike de estrada uma coisa gira. E a minha resposta é sim, claramente. Um, Acho que não vale a pena investirem numa bike de contrarrelógio se o vosso objetivo é fazer a prova. Ou seja, se vocês querem ir para um Ironman para fazer o Ironman, digo que a bike de estrada com os tensores é sem dúvida a melhor opção. Diria também que em alguns percursos, para algum tipo de atleta, mesmo que queira tempos, pode até compensar a bike de estrada. A bike contra-relógio, num percurso plano, vai ser sempre melhor, mas existe treino na posição, exige dinheiro para comprar a bicicleta e é uma bicicleta muito pouco versátil. Vocês só vão usar para a prova e para alguns treinos que vão fazendo. Ou seja, não dá para irem fazer triatlos com drafting, não dá para irem fazer voltas com muito acumulado, sem estarem com algum desgaste. Não é uma bike tão gira para também andar a brincar na descer. Portanto, para quem quer fazer, e lá está, eu consegui fazer um bom resultado, consegui fazer 2 horas e 12, não meti uma potência extraordinária e fui competitivo. Se dá para ganhar com uma bike de estrada, já é mais difícil, mas dá para ganhar. Se meteres watts, vais conseguir. A diferença, se calhar, entre eu ter uma bike de contrarrelógio ou a bike como ele veio, eu não sei precisar, mas não seria acima de 5 minutos, porque 5, 4 minutos, não quero exagerar também, mas não seria muito mais que isso, porque a minha bicicleta eu tinha as capas da EasyDisc na roda de trás, efetivamente levei uma roda lenticular. Já sabem, se quiserem comprar uma EasyDisc, tem os 10% de desconto do Tricast. Em provas estavam vários atletas portugueses com as capas. O Rafael Domingos usou, o Mário Machado do Age Group 50-54 também usou, e o Luís Diogo Santos também no 45-49 usou, mais eu, éramos 4. Dos poucos portugueses que estavam, 4 a usar as capas, já é muito bom e mostra que também já vão havendo algumas pessoas aqui a ver o Tricast e a comprar e ajudam-nos sempre, ajudam-me sempre, porque é uma forma também de terem um apoio, darem um apoio ao Tricast ao comprarem com o nosso código. Mas pronto, eu basicamente levei os tensores que eu já levei em Cascais, na bicicleta, os ETU Ventus Clip-On, levei as capas, comprei um prato maior para conseguir ser mais competitivo como meti um 50-37 na SRAM Red. Levei um fato melhor, comprei um fato também bom, um bom upgrade. Usei meias no ciclismo, também ajuda um pouco. Pneus, focar nos pneus, os pneus da Vitória, aquele kit, aquela combinação dos Vitória Corsa Speed com câmara de ar de látex ajudou. E depois é trabalhar a posição, é tentarem estar com atenção a todos os detalhes e focarem-se em estar o mais aerodinâmicos possíveis, manterem a posição da cabeça baixa. E eu consegui ter um CDA, para quem sabe, de 0,24 com a bike, pelos testes que fiz, que é um CDA que só se alcança normalmente com uma bike de contrarrelógio. Ou seja, eu dentro de quem está com uma bike de estrada tenho um CDA muito bom. Ou seja, eu com uma bike TT em princípio consigo chegar ao 0,21. Era esse o CDA que eu tinha com a Chive. Com 0,24 ao 0,23 alto fiz na bike de estrada e acho que acaba por ser um bom CDA. Também tive um esforço bastante alto para tentar fazer os upgrades. Também comprei uns bidões aerodinâmicos para o meio do quadro, coloquei um suporte atrás,
tudo isso ajuda a que a bike esteja mais próxima do que é uma bike de contrarrelógio. Em relação à questão, acho que obviamente fazia melhor, mas acho que dá perfeitamente para fazerem um triatlo com muita qualidade, dá para procurar tempos com uma bike de estrada, desde que tenham atenção aos pormenores, porque quando tens com uma bike de estrada tens de ter atenção aos detalhes. Pneus, o meu foco é sempre, vejam os pneus primeiro, depois vejam a hidratação, onde é que metem as coisas, e o fato que usam, é importante estar muito fit e ser de qualidade, faz diferença. Em relação à nutrição, foi outra questão. A nutrição, basicamente, eu usei os produtos da Morton. Ahm, Fiz um gel de cafeína antes da partida. O cafeína 100, 15 minutos. Na natação não tomei nada, obviamente. Saí da água. Quando montei na bike, comecei logo a beber. E neste caso eu levei duas chaquetas de Drink Mix 320, que têm cada uma 80 gramas de hidratos dissolvidas nos bidões. Acabei por perder um dos bidões, portanto fiquei só com um, mas tinha géis e barra da Morton suficientes para, se eu perdesse um dos bidões, conseguir repor esses hidratos. Portanto, o plano inicial era ir só com os bidões e um gel. Perdendo um bidão, o que eu fiz foi tomei um bidão com 320, 80 gramas, depois comi uma barra que tem 45 gramas, e tomei dois géis. Ou seja, 50 gramas nos géis, com 40, 50, dá 100 gramas, com o bidão a 180 gramas, o que deu cerca de 80 e tal gramas de hidratos por hora na bike. E na corrida, o plano era tomar 3 a 4 géis, de 25 gramas de hidratos cada um, e tomar Gatorade para ajudar também a manter um pouco a hidratação e os sais. E portanto consegui tomar 2,5 géis, portanto também não foi péssimo, mas acho que me faltou um pouco ali no final. Tenho que trabalhar, acho que posso meter mais na bike. Acho que se não tivesse perdido o bidão, tinha metido mais na bike facilmente, porque com o líquido é mais fácil do que o géis e com o barra. Aquela barra é muito boa, mas é muito difícil de comer, principalmente em prova, porque tem quase 50 gramas de hidratos. Mas aconselho experimentarem, porque os produtos da Martin são bastante bons. Têm um pouco um déficit de sódio. Ali não fez tanto impacto, mas eu sinto que tem pouco sódio. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar também, a minha nutrição, tentar afinar um pouco mais e tentar também ter uma capacidade de adaptar-me às circunstâncias. Se está mais calor, ter um pouco mais de sódio, se está um pouco mais, se calhar uma temperatura mais baixa, ter mais atenção a não esticar nos líquidos, porque se bebes demasiado, depois também tens de parar para nas casas de banho, ficas também muito cheio e podes ter até um efeito oposto ao hidratar demais. Portanto, às vezes nem muito nem pouco. E isso é uma coisa que eu tenho de ir afinando e tenho de também, se calhar, testar um pouco mais em treino. Mas basicamente é isso. Tenham atenção às condições da prova e depois treinem em prova colocar hidratos. Eu sei que é caro, mas podem usar outras fontes de hidratos. O próprio açúcar, meterem um pouco mais de açúcar no bidão já acrescenta hidratos. Saberem aguentar isso e depois tomarem produtos, não misturar muitas marcas. Acho que tentem se resumir a uma. Precision Full Hydration, Morton, são duas marcas que eu aconselho, que acho que são bastante boas em termos de produtos para longa distância. Pronto, é isto. Acho que está feito o resumo. Acho que uh, foi um processo giro até à prova. Espero que com este testemunho que eu estou a passar aqui tenha ajudado a vocês a aprenderem alguma coisa ou verem que já sabem pelo menos tudo o que eu estou a dizer. Também, isso também é importante às vezes, validar as coisas. Se tiverem alguma questão, podem mandar, eu tento responder depois. E pronto, basicamente é isso. Já sabem. Apoiem-nos, tentem subscrever. Sei que é sempre coisa de dizer para subscrever e meter like, mas é isso que ajuda o canal a crescer. E se chegarmos a 1000 subscritores, já ficamos com a monetização do YouTube. Portanto, é bastante importante também ter esse número dos 1000 e meterem o like, pá, ajuda bastante. Só verem já ajuda, mas o like ajuda a promover um pouco mais o episódio. Bem,
acho que está tudo dito. Próximo episódio já será com convidados, já estão fartos de me ouvir de certeza. E pronto, o objetivo agora, concluindo um bocadinho, agora será em princípio Cascais, vou fazê-lo. Vamos ver se consigo ou não ir com uma bicicleta de contrarrelógio. Em princípio, posso ter essa possibilidade. Ahm, e irei, portanto, com o objetivo de tentar novamente ganhar o age group e ganhar a geral. Fiz segundo ano passado, este ano quero melhorar isso e vou tentar o sub 4, pelo menos. Mas pronto, aproveitar um bocadinho este balanço de vir do Campeonato do Mundo para ainda fechar a época em Cascais. Acho que vai ser sempre uma prova muito gira Cascais e fechar aí acho que vai ser a época vai ser giro. E com um tempo possivelmente melhor do que Látia, apesar de ser em outubro, mas acho que em Cascais normalmente nunca chove e portanto estou à espera de só aí já ter uma prova mais agradável no clima e pronto. Resta-me agradecer a todos e então até ao próximo episódio. Tchau, tchau.